com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Cumprimento também os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Bendito seja para todos sempre o eterno Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos em sua casa. Amém ou não amém? Amém. Amém? Por bondade, irmãos, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8. 2 Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8. Enquanto os irmãos procuram, quero bem dizer a Deus desde já pela minha oportunidade, agradecer ao Senhor, agradecer também a minha liderança na pessoa do pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, sua esposa, pastora Norma Mendes, toda a sua família, que Deus abençoe em Cristo Jesus, pela liderança espiritual. Também nosso pastor local, o pastor João Paulo, e cumprimentando os pastores, eu cumprimento toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus e a minha gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim na linguagem de hoje: são estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, era um dos famosos Três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha, e os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou na plantação, defendeu e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Amém? Só até aqui, irmãos. Amados irmãos, nós conhecemos a história do rei Davi e é uma história por demais surpreendente. Obrigado, Barão. Só que a história de Davi se dá muito antes do que nós conhecemos. O episódio que mais marca a história de Davi é quando ele derruba o gigante filisteu por nome de Golias, e nós conhecemos bem essa história. Mas para que Davi assumisse o trono e se tornasse o rei Davi, ele tem uma história pregressa. A Bíblia nos diz, ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15, ou antes ainda do capítulo de número 15, que o povo de Israel gostaria de ter um rei, de não viver mais no regime teocrático em que eles estavam vivendo, aonde o próprio Deus os governava, os dirigia, ditava as leis. Eles queriam agora viver numa monarquia como viviam os outros povos. Eles queriam um rei que fosse de carne e osso, um rei como todos os outros povos tinham. Eles queriam ter um rei em que eles pudessem ver, tocar, um rei que tivesse uma coroa sobre a sua cabeça, um rei semelhante a eles. Aqui começa, irmãos, o declínio do povo de Israel, porque há um perigo muito grande quando aqueles que são chamados povo de Deus, aqueles que são separados por Deus, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, querem começar a se parecer com o povo lá de fora. É um perigo, irmãos, quando nós que somos eleitos do Senhor, separados pelo Senhor, como era o povo de Israel, nós começamos a observar um, observar outro e se perguntar: por que eu não ando como fulano? Por que eu não me visto como fulano? Porque eu não me comporto como fulano? Sabe por que você não se parece com o mundo aí fora? Porque você vai para um lugar diferente do mundo aí fora. O mundo aí fora caminha a passos largos para o abismo, mas aquilo que o Senhor tem preparado para ti, o mundo não vai desfrutar. Você anda diferente, fala diferente, se veste diferente, porque você vai para um lugar diferente. Quantos creem nessa verdade? Diga glória a Deus.
É por isso que o povo de Deus é diferente. E o povo de Deus entra em declínio espiritual e moral quando quer se parecer com o mundo aí fora, irmãos. Nós vemos muitos crentes que tentam se adaptar ou se adequar às coisas deste mundo. Mas a carta aos Romanos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que nós não andamos como o mundo anda. Por isso que o crente anda diferente, fala diferente, se veste diferente. O linguajar do crente é diferente. Você já notou isso? Eu falava para os jovens lá em Alverca que o mundo não entende nem a nossa linguagem. Deus inseriu dentro de nós uma identidade tão forte que até a nossa linguagem muda. A gente chama um outro de varão, varoa. Ao terminar o culto, a gente diz: o culto foi um manto, foi fogo, foi terra. O mundo não entende, porque a gente tem um linguajar diferente, a gente se veste diferente, a gente tem um caráter diferente, porque o Deus que a gente serve, Ele é santo, Ele é diferente. A palavra santo significa separado, Ele é diferente. E o povo de Israel quer ter um rei como todo mundo tem. E dentro de rápidos minutos, irmãos, é só uma reflexão. A Bíblia nos diz então que é eleito um rei por nome de Saul. Saul é colocado como rei sobre o povo de Israel. Mas a Bíblia nos diz que certa feita na história de Saul, Saul acaba pecando contra o Senhor e sendo rejeitado pelo próprio Deus. Saul está assentado no trono, Saul tem uma coroa sobre a sua cabeça, mas é rejeitado pelo Senhor. Saul é aquele que o povo de Israel queria para se assentar no trono, alguém da mesma linhagem que eles, alguém do mesmo povo que eles. Saul é um homem, a Bíblia nos diz que dos ombros para cima não havia ninguém tão belo quanto Saul. Saul tinha todas as características necessárias para ser um rei naquela época, mas havia sido rejeitado pelo próprio Deus. Em paralelo a isso, a Bíblia conta-nos a história de Davi. Davi é um jovem que está cuidando das ovelhas malhadas do seu pai. São ovelhas que têm pouco valor, porque são ovelhas malhadas, elas não têm uma cor específica, elas não são nem preta, nem branca, é malhada. Ovelhas de pouco valor, ovelhas que ninguém dava nada, mas Davi defendia aquelas ovelhas com a sua própria vida. Há um paralelo muito grande na história de Saul e na história de Davi. A Bíblia nos diz que Saul era um homem respeitado, bem-quisto pela sua casa, pelo seu povo. Davi era o menor da sua casa, rejeitado pela sua própria família, a ponto do seu pai se esquecer quando o profeta chega na casa dele. Davi é um homem que ninguém dá importância, não está assentado no trono, mas foi escolhido por Deus. Não está em evidência diante dos homens, mas o seu nome é conhecido no céu. Ele não tem o nome no cartaz, mas tem o nome no livro da vida. Ele não tem importância diante dos homens, mas quando Deus chama Samuel, ele diz: olha, eu escolhi um rei melhor do que Saul. Saul tem coroa na cabeça, mas é rejeitado. Davi está lá no meio do mato, mas é um escolhido. E deixa eu começar a pregar aqui. Deus tem te visto, Deus tem te contemplado. Não precisa alguém dar tapinha nas tuas costas e dizer que está te vendo. O que importa é que o céu está te vendo, o teu Deus está te vendo, o teu Deus tem te contemplado. É melhor ser conhecido no céu do que ser conhecido pelos homens. É melhor estar no meio do mato sendo chamado por Deus do que estar num trono sendo rejeitado por Ele. Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus daqueles que se acham esquecidos. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus chama Samuel e dá essa mensagem: eu escolhi um rei melhor do que Saul. Nós conhecemos a história. O profeta Samuel chega até a casa de Jessé, o belemita. Na casa de Jessé, Jessé escolhe o melhor que ele tem para apresentar. Vem Eliabe, vem Abinadab, vem Samar.
Aquilo que ele acha que tem de melhor na sua casa, ele oferece para o profeta, a fim de que o profeta deite azeite sobre a cabeça de um daqueles. Mas a Bíblia nos diz em determinado momento da história, que o próprio Deus brada no coração de Samuel, dizendo: Samuel, não te atentes para a aparência, porque quem olha para a aparência é o homem. Eu tenho contemplado é o coração, é o oculto, é a intimidade, é aquilo que os olhos não podem ver, mas eu tenho contemplado. Não te atentes para a aparência, porque pela aparência todo mundo escolhe. Pela aparência todo mundo se passa por crente. Dá para dar glória aí, não? De terno e gravata todo mundo parece ser crente. De saia todo mundo parece ser crente. Mas Deus está dizendo: eu não atento para a aparência, eu atento é para o coração. Não é aquilo que o homem vê, é aquilo que eu estou vendo. Não é aquilo que se parece, é aquilo que de fato é. Porque o homem está olhando a aparência, mas eu estou contemplando o coração. Acabaram-se porventura os mancebos? É a pergunta do profeta para Jessé. Ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e é aí que se lembra de Davi. Olha, tem o menor da casa, mas ele está lá cuidando das ovelhas, ele está lá no meio do mato. O que eu tinha de melhor eu já te apresentei. E eu gosto dessa frase, quando o profeta olha para Jessé e diz: pois bem, ninguém se assenta à mesa enquanto o menor não chegar. Ninguém se assenta à mesa enquanto esse esquecido não chegar, porque ninguém vai tomar o teu lugar, meu irmão. Não importa se chegou primeiro, se tem mais tempo de crente, se tem diploma, se é mais bonito, se é mais importante, não importa. Ninguém se assenta à mesa enquanto o escolhido não chegar. Aquilo que é teu é sob medida. Não importa se fala melhor, não importa se canta melhor, se tem a voz melhor, não importa. Aquilo que Deus reservou para a tua vida é para a tua vida. Aquilo que Deus separou para ti é para ti. Aquilo que Deus tem reservado desde a eternidade tem o teu nome, tem o teu sobrenome, tem o teu tamanho, e é para você. Ninguém se assenta enquanto o menor não chegar. Davi chega. Essa passagem também é por demais reveladora. Imagine a cena, irmãos, todo mundo de pé esperando o menor, o rejeitado, o esquecido. Eu fico imaginando do mais velho para o mais moço, aquela escada decrescente, mas todo mundo de pé, pensando: não foi minha vez. Eu treinei tanto, sou experimentado em batalha, eu sou tão bonito, mas não foi minha vez. Mas lá vem o esquecido, o pequenino, dizendo: vocês não lembraram de mim, mas Deus lembrou. Vocês nunca me valorizaram, mas eu sirvo a um Deus que valoriza os pequeninos. Vocês sempre atentaram para a minha aparência, mas eu sirvo a um Deus que contemplou o meu coração. Permita-me passar, porque chegou o meu tempo, chegou a minha hora. O Senhor se lembrou de mim. A promessa vai se cumprir, porque o meu Deus é fiel. Isso é forte demais, irmãos. Você lembra do Salmo de número 23? A gente lê essa história, ouve essa história por diversas vezes, mas às vezes a gente não mergulha na Bíblia. Por isso que a própria palavra de Deus chama a responsabilidade para si: examinai as Escrituras. Imagine a cena: Davi está entrando em casa, todo mundo de pé esperando ele para se assentar na mesa. A Bíblia nos diz então que o profeta vai deitar azeite sobre a sua cabeça, ungindo ele como rei. Essa cena é muito bonita, momento de honra. Tem azeite na cabeça do menino, o menino foi escolhido para ser rei de Israel. Mas quando o salmista escreve o Salmo de número 23, o que ele diz? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, o texto diz que quem está em volta da mesa é a família, os irmãos e o profeta.
Só que quando Davi escreve o salmo, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que é isso, irmãos? Segura aí, hoje é o culto de intercessão. Se não der para dar glória, ao menos gema, diga misericórdia, Senhor. Nem todo mundo que se assenta à mesa é teu amigo. Nem todo mundo que diz ei meu irmão, ei brother, como diz os jovens, é teu irmão de verdade. O sentimento que eles cultivavam por Davi era um sentimento de inimigo. Noutra tradução vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Um sentimento de competição. Quem chega primeiro, quem vai primeiro, quem tem oportunidade, quem não tem. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Como se a luta fosse aqui. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A minha luta não é contra o meu irmão. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu estiver na bênção eu vou dizer: o mesmo Deus que fez na minha vida faz na tua vida também. Vem que tem lugar para ti. O mesmo Deus que encheu a minha vida pode encher a tua vida também. Vem, porque o meu Deus é bom, Ele é galardoador dos que o buscam. E o mesmo a unção que está sobre a minha vida pode estar sobre a tua vida também. Vem. Só que Davi não se alegra com isso, porque Davi não tem esse sentimento de competição. Porque o Salmo de número 23 é claro quando ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e então meu cálice transborda. Davi está feliz não é porque está sendo honrado na presença dos inimigos. Davi está feliz porque ele sabe que a unção que está sobre a sua vida não vem dos homens, mas vem do alto. Há óleo sobre a sua cabeça. Quem tem certeza do seu chamado, quem tem certeza da sua promessa, quem tem certeza do Deus que serve, não está se preocupando com diz que me diz que, não está se preocupando com cara feia, quem deu paz do Senhor, quem não deu, não está se preocupando com fofoca, porque sabe a quem serve, sabe quem o chamou, sabe quem o separou, sabe quem o escolheu. Só quem tem certeza do seu chamado, levanta a sua mão e vá glorificando ao nome do Senhor, porque se dependesse da opinião do homem, irmãos, nós não estaríamos aqui, mas foi Deus quem nos chamou do meio do mato, das ovelhas malhadas, o rejeitado, o pequenino, o menor da casa. Deus te colocou num ambiente como esse, entre príncipes e princesas, para você levantar a sua mão, adorar, engrandecer e bendizer, reconhecendo que é Ele sobre a sua vida. Davi é ungido, tem uma promessa, é rei de Israel, vai ser rei de Israel, mas há um hiato, há um espaço entre a promessa e o propósito. Entre a promessa e o propósito há um processo. Davi tem olhos sobre a sua cabeça, tem uma promessa sobre a sua vida, agora falta ele alcançar a promessa. Porque tem gente que vem num culto como esse, Deus fala com ele, recebe uma promessa e acha que é se sentar e esperar se cumprir. Acha que é ficar, como diz o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Não é assim, irmãos. Se você tem uma promessa de Deus, se Deus já falou que você vai chegar, você tem que se colocar de pé, se posicionar, buscar mais a Deus, comer mais da palavra, ler mais, orar mais, se consagrar mais, buscar mais, porque aquilo que Deus tem para a tua vida é grande, e para isso é necessário estrutura. Davi não se assenta, a Bíblia nos diz que ele se levanta e poucos dias depois vai levar marmita para os seus irmãos. Tem uma promessa sobre a vida, mas está cuidando de ovelha ainda e levando queijo para os seus irmãos. Mas o meu irmão não gosta de mim, eu vou continuar alimentando eles. Mas ele me olhou com cara feia, eu continuo abençoando, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu. Mas ele anda falando mal de mim, não tem problema, a bênção está sobre a minha vida. Eu preciso ir para cima.
A Bíblia nos diz que Davi, ele continua servindo os seus irmãos. Há um processo porque Saul está vivo e Saul não quer sair do trono. Davi, ele continua de acordo à vontade de Deus, continua servindo ao Senhor. A sua família não pode lhe apoiar. A Bíblia nos diz que ele vai parar numa caverna chamada Caverna de Adulão. Davi está se sentindo sozinho, solitário. Ele está passando pelo processo, porque, irmãos, entre a promessa e a gente alcançar a promessa é doloroso, é sofrido, não é fácil. A vitória vai ter sabor de mel? Vai, é claro que vai, mas para isso tem que espantar muita abelha. Para a vitória ter sabor de mel, tem muita picada de abelha para a gente levar. Para a vitória ter sabor de mel, a gente vai ficar inchado, dolorido, choroso. Você já viu como um apicultor vai buscar o mel, irmão? Ele não vai cantarolando, salmodiando, tranquilo, como se estivesse indo ao shopping. Ele vai revestido com uma armadura. Ele vai preparado, porque não é fácil buscar o sabor de mel. Davi continuou solitário na caverna de Adulão, e eu já vou encerrar aqui. Esquecido, sozinho, mas com uma promessa. A Bíblia nos diz que Deus vai começar a enviar homens endividados, problemáticos, cheio de problema para resolver, mas que Deus levantou para ser valente, mas que Deus levantou para fazer história, mas que Deus separou para ajudar um servo, mas que Deus separou para ajudar a se cumprir a promessa que estava na vida de Davi. Eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida. Todo mundo aqui, irmão, tem uma promessa. Se você não tem promessa, abre a Bíblia que você vai encontrar uma para a tua vida. Nem que Deus tenha que chamar lá de fora, mas Ele vai separar alguém para estar do teu lado, para te ajudar, para te apoiar, para dizer: eu acredito no que Deus fez na tua vida, no que Deus está fazendo e no que Ele vai fazer. Deus vai levantar pessoas que acreditem em você, que coloquem o ombro debaixo da tua cruz e te ajude a carregar ela. Nem que Ele tenha que salvar o drogado, a prostituta, o morador de rua, mas Deus vai levantar valentes nesses últimos dias, para que aquilo que Ele liberou sobre a tua vida se cumpra e o nome dEle seja glorificado. Deus levanta, irmãos, Deus sempre levanta. Querendo ou não, Deus levanta alguém para nos ajudar. Deus levanta alguém para nos abençoar. Quantas vezes eu já fui abençoado por pessoas desconhecidas, porque Deus sempre levanta. Esses homens são conhecidos como valentes de Davi. Há aproximadamente 400 homens. Desses 400 tem 30 que são principais, e desses 30 tem 3 que são os mais importantes, que a gente acabou de ler. Eu acho interessante também todas essas formas com que Deus trabalha ao longo da Bíblia. Tem mais de 400. Dos 400 tem 30, e dos 30 tem 3. Você já viu isso? Gideão foi assim também. 32 mil e foi diminuindo 300. Com Jesus foi assim também. No Novo Testamento tem exemplos disso. Discípulos tinham vários, apóstolos tinha 12, mas os principais eram Pedro, Tiago e João para o momento da oração. Porque nem todo mundo pode participar de momentos importantes conosco. Todo mundo é filho de Deus, mas tem uns que são mais próximos, tem uns que se destacam, tem uns que são diferenciados. Respeite isso. A Bíblia nos conta a história desses 3 e eu vou encerrar. O primeiro, a Bíblia nos diz, irmãos, que com uma lança ele venceu 800 homens. Com uma lança ele derrotou 800 homens. É muita gente para derrotar, mas ele enfrentou com uma lança e matou 800 homens. Alguém que era desconhecido, alguém que era um desprezado, Deus levantou como guerreiro e deu uma autoridade que ele conseguia derrubar 800 homens. O segundo, para a gente ir para cima, a Bíblia nos diz que com uma espada ele luta.
mas luta tanto que dá cãibra na sua mão e a espada não desgruda mais dele. Oh glória! Ele e a arma dele se tornaram uma coisa só. Porque valente que é valente é assim. Ele não solta a arma para nada. Ele não abandona Deus para nada. Não é só essas 2 horinhas de culto, não. Ele vai para casa salmodiando. Ele chega em casa adorando. Ele dorme pensando no Senhor e acorda dizendo aleluia. Ele toma o seu café bendizendo ao nome do Eterno. Ele vai para o serviço rendendo o seu culto de adoração ao Senhor. Na hora do almoço ele está cheio do Espírito Santo, e no período da tarde ele está cheio também. Durante a noite ele volta para casa, mas volta transbordando da presença de Deus, porque ele, a presença e ele não se separam, não se separam. Deus está contando com pessoas que não largam a espada para nada. Eu durmo adorando, acordo adorando. Eu durmo guerreando, acordo guerreando, porque eu sei que há uma batalha travada, mas maior é o general que está comigo. Maior é o general que está comigo. O último, e eu vou encerrar por nome de Samar, irmãos. Ele é um homem que me surpreende demais a história dele. A Bíblia nos diz que ele tem uma plantação de ervilhas, está próximo da colheita, e os filisteus se levantam contra ele para tomar aquilo que é dele. Ele se posiciona, e enquanto ele se posiciona, a Bíblia nos diz que o resto das pessoas vão embora, porque quando a gente está em batalha espiritual, a maioria das pessoas batem em retirada mesmo. É só você e Deus, Deus e você. E ele fica no meio daquela plantação de ervilhas. Tem gente que nem gosta de ervilha, irmão, mas ele está lá no meio. E eu fiquei pensando, que homem doido. E eu fui estudar. Havia um acordo entre as nações, que durante o período da colheita ninguém travava guerra contra ninguém, porque eles não queriam penalizar o povo por conta das suas guerras. Eles esperavam primeiro o momento da colheita, o povo colhia o que tinha, e após a colheita é que era o período em que se travavam as guerras. Mas os filisteus não vão respeitar isso, porque Satanás não está para brincadeira. Ele não respeita ninguém, ele não está para brincadeira não. Ele quer te derrubar, e ele não vai marcar um horário para isso. O nosso pastor tem falado aqui, você já deve ter percebido, que Satanás ele está de dia e de noite travando batalha contra o povo de Deus. Ele não quer esperar, irmãos. Ele está vendo que a colheita está chegando, que está florescendo, que está crescendo, e ele está se levantando a fim de tomar aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos deu. Mas essa noite, à luz da palavra do Senhor, você vai se colocar de pé no meio daquilo que Deus te deu. Satanás não vai tomar aquilo que está florescendo, aquilo que está crescendo. Aquilo que Deus te confiou é teu, e filisteu nenhum vai tomar. Aquilo que Deus liberou sobre essa igreja é nosso, e ninguém vai tomar. Aquilo que Deus já reservou para nós, oh glória, filisteu nenhum vai tomar, porque nós estamos debaixo de uma autoridade do poder de Deus. Pode ir embora todo mundo, eu vou ficar de pé. Pode ir embora todo mundo, eu vou me posicionar. Pode ir embora todo mundo. Não importa quem vai embora, o que importa é quem vai ficar e vai travar a batalha. Daqui eu não saio enquanto eu não ver aquilo que o Senhor liberou. O povo vai embora, os covardes fogem mesmo. Eu nunca fui um grande agricultor, irmão, nunca. Sou geração Nutella, nascido na cidade. Mas quando Deus me deu a primeira casa, minha família que é do sítio, eu inventei de fazer uma horta pequenininha.
2 metros de comprimento por 1 de largura. Eu fiquei pensando, eu não vou plantar flor, porque flor não se come, eu vou plantar o que come, né? Eu fui plantar o que come. Alguém disse, planta umas flores aí. Eu disse, misericórdia, flor é só para enfeitar, eu quero plantar o que, né? Por favor. Plantei salsinha, cebolinha, pimentão. E para a geração que está aqui, que às vezes acha que as coisas saem do mercado, não saem. Eu suava, pingava suor, uma rocinha pequenininha, irmão, 2 por 1, 2 metros quadrados. Pingava suor sobre aquela terra e eu dizia, mas vai nascer alguma coisa aqui. Eu plantei, eu já vou encerrar. Começou a crescer, e todo dia eu ia lá ver para ver se já tinha dado pimentão. Porque a gente é ansioso, a gente acha que aquilo que a gente plantou já vai nascer amanhã. Tem muita gente que desfalece da caminhada com Deus porque acha que as coisas é do dia para a noite. Todo dia eu ia lá conferir, não tinha crescido ainda, mas eu regava, eu cuidava, e eu disse, amanhã eu venho de novo. E no outro dia, cresceu. E quem entende aqui de lavoura sabe, quem já plantou alguma coisa aqui sabe que tem um tal do pulgão. Cheguei lá, minhas plantas tudo preta, pintado de preto, eu digo misericórdia. Tanta luta, tanta prova para agora o inimigo tomar, toma nada. Passei remédio, cuidei, cresceu e deu pimentão. Um pimentão só, nunca fiquei tão feliz na minha vida. Peguei salsinha, peguei cebolinha, mas eu zelei daquilo que era meu. E enquanto eu li essa palavra, o Espírito Santo revelava no meu coração. Quem passava por Samar pensava, abandona isso aí, rapaz. Isso aí é só uma roça de lentilha. O que é uma roça de lentilha comparado com a tua vida? Mas Samar em seu coração dizia, mas eu plantei, eu cuidei. Tem lágrima aqui sobre essa terra, tem muito tempo, tem muito cuidado, eu não vou abandonar. O Espírito Santo brada no teu coração dizendo, não desista daquilo que eu te dei. Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já orou? Quantas vezes você clamou a mim dizendo, me ajuda, e eu te ajudei, e agora tu está querendo desistir? Permanece no lugar onde eu te coloquei, que você vai ver com os seus olhos florescer, você vai ver com os seus olhos frutificar, porque eu sou o Deus que dou a semente, mas sou o Deus que dou o crescimento. E se eu sou o Deus que dou o crescimento, eu sou o Deus que permito você ver a colheita. Quantos acreditam nessa palavra? O Espírito Santo renova tuas forças essa noite. O Espírito do Senhor renova a tua fé essa noite. Não abandone aquilo que Deus colocou na tua mão. Alguém está dizendo, é muito pequenino, larga de mão disso aí. É mentira de Satanás, foi Deus quem te deu. Abandona esse casamento, procura outro, procura nada, é mentira do demônio. Permanece lá porque foi Deus quem te deu. Abandona esse filho de mão, larga de mão, não vai dar nada, vai dar sim, porque foi Deus quem te deu. Deixa dessa igreja, deixa desse ministério, permanece aqui, porque foi Deus quem te colocou aqui, foi Deus quem te deu. Só quem crê nessa verdade glorifica o nome do Senhor, porque foi Deus quem te deu. Não saia da posição. Pastor João Paulo, a mensagem de Deus para o nosso coração essa noite é essa: não saia da posição, não abandone aquilo que Deus te deu. Só você sabe quantas lágrimas foram derramadas nessa terra, só você e Deus sabe o quão difícil foi ver crescer, mas o Deus que faz crescer é o Deus que faz florescer e dá a colheita abundante em nome de Jesus.